Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, eu vou fazer agora a semana 3, a explicação para vocês, aula 2, tá bom? São das páginas 23, 24 e 25 do nosso PET. Só que é o seguinte, eu sempre faço análise do material antes, né, de começar a explicação para poder ver, né, elaborar como que vai ser a aula e tudo mais. E assim, essa explicação, ela tá com muita falação, muita coisa escrita. Eu elaborei um resumo, né, porque aqui tá com muito escrito, eu não gostei da forma como tá abordada, tá? Então, se vocês quiserem estudar, fiquem à vontade por essa parte da apostila. Mas eu elaborei um resumo que é um pouco mais dinâmico, tá bom? Só com figuras mesmo. E depois eu coloquei alguns exemplos pra gente poder estudar, que eu acho que fica mais dinâmico, mais fácil. Aí eu já fui fazendo os círculos antes pra aula não ficar tão demorada, tá? Porque senão eu perco muito tempo, né, fazendo os desenhos. Como eu já ensinei pra vocês a fazer os desenhos, então eu fiz eles antes, que não vai ter problema, que vocês já vão saber fazer, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai estudar, a gente estudou os ângulos, certo? Do círculo. A gente foi vendo os ângulos de 0 a 90, 180, 270, 360 e tudo mais. Agora, a gente vai estudar a trigonometria em si no círculo, que é o quê? É o estudo do seno, do cosseno e da tangente, que são as 3 razões trigonométricas principais, porque a gente tem outras N, a gente tem cotangente, cossecante, tá? Secante, mas não vem ao caso, a gente não vai estudar elas, tá? No ensino médio a gente não estuda. Então, a gente vai estudar agora o seno, o cosseno e a tangente dentro do círculo. Não tem conta, é só prestar atenção na explicação e desenhar bem desenhadinho para poder entender, tá? Eu faço tudo colorido para vocês visualizarem melhor, bem caprichadinho, sem pressa. Então, não tem segredo, tá ok? Então, vamos lá. O que que acontece? Aquele seno, cosseno e tangente que a gente estudou lá no 9º ano, tá? Que eu dei aula para alguns alunos aí que estão no 2º ano, eu dei aula no 9º ano, e eu ensinei a trigonometria, o seno, cosseno e tangente, ele é derivado, ele sai daqui desse círculo trigonométrico, tá? Que eu vou explicar depois por quê. Mas vamos entender aqui o seguinte, ó. O x, ele vai ser o eixo dos cossenos. E o y vai ser o eixo dos senos. Então, o seno sempre fica em pé, tá? Então, eu vou anotar lá, ó. O seno sempre fica em pé. E o cosseno sempre fica deitado. Por quê? Porque ele é preguiçoso e ele está com sono. Então, o cosseno está com sono. Cosseno está com sono, ele fica deitado, é o x. E o seno fica em pé, que é o y, ok? Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês lá na primeira aula do círculo trigonométrico que o raio do círculo é 1, certo? Então, essa medida aqui, ela vale 1. Então, aqui é o 0, porque isso aqui é um eixo cartesiano, né? Um plano cartesiano, então aqui é 0. E aqui vai ser o quê? 1. Então, aqui em cima, nesse pontinho aqui, quantos graus que são? 90 graus. Só que vale quanto? Daqui até aqui? 1. E daqui até aqui, nesse ponto, que é quantos graus aqui? 270 graus. Vale quanto? Menos 1. Porque tudo que está para baixo é negativo. E tudo que é negativo é menos na frente, né? Conclusão idiota. Vamos lá, não vou perder o vídeo por causa disso, não. Prosseguindo. Daqui pra cá é o raio também, que mede 1. Do 0 até aqui, 1. Positivo, certo? Daqui pra cá, que é o 180 graus, negativo, menos 1, certo? Então, pra esquerda, negativo. Para direita, positivo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. O seno, a gente sempre vai medir no eixo Y. E o cosseno, a gente sempre vai medir no eixo X. Agora, a gente vai fazer o quê?
vai completar esses valores aqui. Eu vou pegar a canetinha rosa, já completar esses valores aqui com muito cuidado. Deixa eu tirar a caneta. Com muito cuidado, observando aqui no círculo trigonométrico, ok? Por que que é 1? Sempre 1. Se eu fizer o círculo desse tamaninho, se eu fizer um círculo desse tamanhão, se eu fizer um círculo médio, sempre vai ser o quê? 1, menos 1, menos 1, 1. Sempre vai ser 1. O círculo trigonométrico, a medida dele é 1, independente do que tamanho que você desenhou. Se eu desenhasse no quadro daquele tamanho enorme, ele ia medir 1, tá? É a medida dele. Aqui eu só fiz numa escala maior. Então, olha só, seno de 0. Vamos prestar atenção. O 0 está onde? O 0 está aqui, certo? O seno é o quê? É o y. Aqui, ele não subiu nem desceu. Então, o seno, ó, de 0 é 0. Uai, Tatiana, mas tá escrito 1 aqui. Esse 1 é de quem? Esse 1 é do cosseno. Esse menos 1 é do cosseno. Esse 1 é do seno e esse menos 1 é do seno. O seno de 0, o 0 tá aqui, é 0, porque ele não subiu nem desceu. Ele tá aqui, ó, na linha. Ele tá no nível do mar. Seno de 0 é 0. Seno de 90. 90 não tá aqui? Então, seno de 90 é 1. Seno de 180. Aqui. É quanto? 0. Por quê? Porque ele não subiu nem desceu. O 180 está na linha do mar, ó. Por quê? Porque o seno eu olho aqui. Então, é esse 0 aqui, ó. Certo? Seno de 270 é quanto? Menos 1. Porque ele desceu, menos 1. Então, seno de 270, menos 1. Seno de 360 é a mesma coisa do 0. Porque estão no mesmo lugar, 0. Tá? Então, aqui, o seno vale 0. Por quê? Porque eles estão na linha do mar, ó. Eles não subiram nem desceram, eles estão na linha, tá? Agora, vamos pro cosseno. O cosseno a gente olha onde? A gente olha assim. O seno a gente olhou assim. Então, o cosseno eu vou olhar assim. O cosseno de 0 é 1. Porque ele tá aqui, ó. Ele veio até aqui, 1. O cosseno de 90 é 0. Por que que é 0? Porque ele não foi nem pra cá, nem pra lá. Ele tá no meio do caminho, ó. E quem que fica no meio do caminho? O 0. O 0 tá no meio do caminho. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270. Esqueci do igual aqui. Cosseno de 270, 0. Por quê? Porque ele não foi nem pra cá, nem pra lá. Ele está no meio do caminho. No meio do caminho é quem? 0. Cosseno de 360 é o mesmo cosseno do 0, que é 1 positivo. Então, a gente repara que o quê? Que o círculo trigonométrico, ele vem fazendo uma diferença, ó. Aumenta, diminui, diminui, aumenta. Diminui, diminui, aumenta, né? O 0, 1 aumentou, 0 menos 1 diminuiu, 0 aumentou de novo. Aqui é a mesma coisa. Assim como a gente fez aqui no 0, 90, a gente vai fazer no 30, no 45, no 60. E depois a gente vai fazer a tangente também, tá? Então, esse aqui, gente, é muito simples. É mais simples até do que a gente imagina. Às vezes a gente confunde e fala assim, nossa, não tô entendendo nada que a Tatiana tá falando, tô confundindo tudo. Mas é tão simples de entender que não tem outra explicação que não seja essa, tá? Não entendeu? Assiste mais uma vez o vídeo, volta, olha de novo, faz, refaz, que não tem segredo, tá? Seno em pé, cosseno deitado. Aí agora, a gente vai pegar aquela tabelinha que eu ensinei pra vocês no 9º ano. E se eu não ensinei, a professora que dava aula ensinou, tá? Porque isso é matéria de 9º ano. Onde a gente monta 30, 45 e 60, que são aqueles arcos notáveis que a gente já aprendeu na semana 2. E seno, cosseno e tangente. Como que a gente preenche essa tabelinha aqui? A gente faz aquela regrinha assim, ó. 1, 2, 3, 2 e 1, certo? 2 embaixo de todo mundo.
e raiz em cima de todo mundo. O 1 não precisa de colocar raiz, porque raiz de 1 é 1, certo? E aí, o que a gente tem? A gente tem seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. A tangente, como que a gente calcula? Tem uma regrinha para fazer na tabela, igual tinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz em cima de todo mundo? Não tem uma regrinha. Ou você decora, ou você recorda que o quê? Que a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, você vai pegar esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse. Aqui é bem fácil. Todo número dividido por ele mesmo, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, é 1. Não precisa fazer conta. Todo número dividido por ele mesmo é 1, tá? Depois, a gente tem o quê? Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Como que a gente faz divisão de fração? Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Como que vai ficar? 1 vezes 2, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Pode ter raiz no denominador? Não. O que a gente tem que fazer? Racionalizar. Como que a gente racionaliza nesse primeiro caso de racionalização de denominadores aqui? A gente multiplica em cima e embaixo, os dois, pelo irracional que eu tenho, que é quem? Raiz de 3. Se fosse raiz de 5, ia ser raiz de 5. Se fosse raiz de 3, ia ser raiz de 3. Se fosse raiz de 10, ia ser raiz de 10. Tá? O número que for. Aqui, o 2 em cima e o 2 embaixo, ó, eu posso cortar. Eu não cortei antes, por quê? Porque senão o povo cai na ideia de não pôr nada em cima e aí dá tudo errado. Então, aqui ficou 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, tá? Continuando bem espremidinho aqui, que a minha mão não tá nem cabendo aqui na minha gambiarra da aula. Raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, 3. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu racionalizei o meu denominador. Então, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 é a raiz de 3 sobre 3, tá? Completei a minha tabela aqui. A raiz pode ficar em cima, mas não pode ficar embaixo, ok? Raiz no denominador nunca pode. Agora, o que eu vou fazer? Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Se fizer 10 dividido por 5, 5 dividido por 10, vai dar números diferentes, tá? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que vai acontecer? Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. 2 em cima, 2 embaixo, corta. O que sobrou? Raiz de 3 em cima, só. Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3. A tangente de 45 é 1. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Esses valores a gente acaba guardando de tanto usar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses valores, que isso aqui é só uma revisão do nono ano, isso tudo que eu já ensinei lá atrás. E a gente vai jogar isso no círculo trigonométrico. Lembrando que nada disso aqui tem no PET, eu tô explicando, porque eu acho que é importante. Esse PET tá muito corrido, e se eu não explicar agora, eu não vou ter outra oportunidade. Então, pau na máquina. Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seno e o cosseno. Eu desenhei o círculo, e esse ângulo que está aqui é o ângulo de 30 graus. Como que eu sei? Porque aqui eu já vi, ó, eu desenhei o 60 e aqui a bissetriz. Então, aqui é 30, 150, 210, 330. Esta é a família do 30. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. O seno é esse. O cosseno é esse. Eu vou fazer de azul clarinho. Olha só, gente. O que eu vou fazer? Olha, vou traçar, tá? Bonitinho. Igual eu fiz na primeira vez que eu tava explicando o círculo trigonométrico.
E já vocês vão entender por que eu tô traçando. Aqui, eu tenho a medida exata do seno. Eu vou pegar a régua, ó, e vou desenhar pra vocês, ó. Gente, eu usava essa caneta aqui pra fazer esse mesmo desenho na faculdade. Vocês acreditam? Isso em 2009, 2010. Essa caneta aqui é boa pro chuchu. Paguei caro, viu? Mas tá valendo. Nunca imaginei que eu ia gravar aula algum dia, quando eu tava fazendo faculdade. Ó. Homenagem ao meu professor Zé Marcelo, que me ensinou a fazer esses trem aqui. Olha que bonitinho. Essa setinha aqui, ó, ela não tá em cima do Y. Então, essa setinha azul, tanto pra cima quanto pra baixo, ela é o seno do 30. Quanto que é o seno do 30? Meio. Olha que bonitinho. Repara, eu vou pegar a régua aqui pra vocês verem, ó. Aqui na minha régua, ó, tá medindo aqui, daqui até aqui 4,5. Tá vendo? 4,5. E aqui na minha setinha tem exatamente 2,25, ó. Tá bem no meio certinho. É a metade. Entendeu? Daqui do círculo trigonométrico que saíram esses valores loucos aqui. Que de louco não tem nada. Aqui embaixo vai ser o quê? Menos meio. Por quê? Porque tá negativo. Então, o seno, presta atenção, de 30 é meio. De 150 é meio. De 210 é menos meio. E de 330 é menos meio. Olha que legal. Agora, vamos fazer o cosseno? Eu vou fazer sempre de azul e laranja. Só falta achar a caneta laranja. Porque tudo é culpa do meu filho, sabe, gente? Mas, tadinho dele, tá dormindo ali. Tive que fazer ele dormir pra conseguir gravar a aula, mas a verdade é essa mesmo. Que tudo é culpa dele. Ele some com tudo, meu. Não vai rolar a caneta laranja. Não sei onde ele enfiou a caneta laranja. Vai ter que ir de rosa mesmo. Não queria fazer de rosa, por causa de já tá de rosa aqui, ó. Vou fazer de vermelho. Deixa eu ver se tem outra caneta aqui. Tem uma verde aqui. Será que vai ficar bom? Não, vamos fazer de vermelho, né? Agora, o que que eu vou fazer? Podia fazer até de azul mesmo. Eu não vou fazer de azul, não. Porque senão vai virar baderna. Ó. Pra cá. Pra lá. Olha que coisa mais linda, gente. Não tem conta, tá vendo? Lógico que se eu quisesse pôr conta aqui nessa bagaça, eu ia pôr, né? Porque como que o povo descobriu esses valores? Fazendo conta, né? Mas eu não vou fazer a comprovação com vocês, porque eu não sou louca. E nem precisa. Então, o que que acontece? Olha, repara que o cosseno, ele tá bem maior. Olha, ele tá bem maior. Então, qual que é o cosseno de quem? De 30. Cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. E pra lá é menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. De 330 é raiz de 3 sobre 2, que o cosseno tá aqui. De 150 é menos raiz de 3 sobre 2. E 210 é menos raiz de 3 sobre 2, que é negativo que tá pra cá. Olha só como que ficou lindo. Viram só? Essa é da família do 30. Agora, vamos fazer da família do 45 e da família do 60. Bora lá. Já deixei os círculos prontos pra não demorar muito o vídeo, né? Vamos lá. 45, 135, 225, 315, tá? O que eu vou fazer? Vou traçar aqui, igual eu fiz aquela hora. Ah, que eu queria fazer, vou deixar pra fazer nesse aqui de 45. Vou pegar a calculadora pra mostrar pra vocês que legal que vai ficar. Olha só o de 45, gente. Olha que belezinha. Eu amo essa matéria. Porque desenha, e eu gosto de desenhar, mas eu gosto de desenhar com régua, compasso, que eu não sou boa de desenho livre, não. Olha só.
Aqui, eu vou fazer o seno. O seno sempre chega aonde? Ele chega no pontilhado, ó. Ele chega no pontilhadinho, tá? Seno, positivo pra cima, negativo pra baixo. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E pra baixo vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 e de 135 é raiz de 2 sobre 2. E de 225 e 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Olha que legal. Agora, eu vou fazer o cosseno. Pode fazer com lápis de cor também, gente, que fica mais fácil até de pintar. Eu não pensei nisso antes. Meus lápis de cor estão perdidos por algum lugar da casa. Adivinha por causa de quem? Meus lápis de cor também são da época da faculdade. O cosseno é raiz de 2 positivo sobre 2 pra cá. E raiz de 2 sobre 2 negativo pra lá. Porque pra lá é negativo, pra cá é positivo. Olha só que legal. Eu vou pegar a calculadora aqui pra mostrar pra vocês. Calculadorazinha aqui da minha irmã, que ela tem aqui no escritóriozinho dela. Olha só. Eu vou pegar aqui e fazer assim, ó. Raiz quadrada. O calculador dela não tem raiz quadrada? Meu Deus do céu, não tem? Mas vamos lá. Raiz quadrada de 2 é 1,4142 aproximadamente. Aí não é a raiz de 2 sobre 2? Gente, quem que tem uma calculadora sem raiz quadrada? É raiz de 2 sobre 2. Então, é isso aqui dividido por 2, que dá o quê? 0,7. Vamos arredondar para 0,7. E realmente, ó, se você for ver, a metade tá aqui, aqui é mais ou menos 0,7 alguma coisa. Repara que o quê? O raiz de 2 sobre 2 são iguais, não são? São iguais, por isso que formou aqui, ó, um quadrado, porque os lados são congruentes, têm a mesma medida, certo? Aqui um exemplo simples para vocês terem só uma noção de como que... Depois eu vou até apagar, vou fazer a lápis. Vou apagar no próprio vídeo mesmo. Como que as pessoas fizeram, né? Os matemáticos fizeram para descobrir esses valores. É o seguinte, ó. Com essas duas setinhas, eles fecharam aqui. E aí, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem um triângulo, certo? Um triângulo retângulo. E aí, a gente fazendo o teorema de Pitágoras aqui, certo? A gente encontra esses valores e essas razões trigonométricas. Mas que eu não vou fazer isso, né? Porque não tem necessidade nenhuma da gente ficar batendo cabeça com isso, tá? É simples, é teorema de Pitágoras, mas é trabalhoso e estende muito a nossa aula aí. Agora, a gente vai fazer aqui o do 60 graus. 120 graus, 240 graus, 300 graus. Esqueci de falar. Seno de 45 e de 135, raiz de 2 sobre 2. De 315 e de 225, menos raiz de 2 sobre 2, porque é negativo. Agora, o cosseno de 45 e de 315, positivo, raiz de 2 sobre 2. De 135 e de 225, negativo, porque ele vem pra cá setinha vermelha, tá? Então, não tem conta, reparem que são os valores que a gente tem da tabela lá atrás. E pronto, acabou. Agora, vamos fazer o de 60. Vamos fazer o pontilhadinho. Vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa. O meu filho tá escutando um desenho do Pocoyo ali no fundo. Ele dormiu assistindo. Eu tive que fazer isso pra conseguir gravar a aula. Não sei se tá aparecendo no fundo aí do vídeo o Pocoyo falando. O narrador. Vamos lá. Senão eu não consigo gravar a aula, gente. É difícil. Olha só. Aqui, como que ficou grande, olha, a seta. A seta ficou bem perto do 1. Por quê? Porque é raiz de 3 sobre 2. E pra baixo é menos raiz de 3 sobre 2.
Vamos fazer a conta aqui, ó. Raiz de 3 é 1,73. Sobre 2 é dividido por 2. Dá 0,86. Então, 0,8. 0,8, ele tá bem próximo do 1. Quase chegando no 1. Então, o seno de 60 e de 120, raiz de 3 sobre 2. De 240 e de 300, menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Agora, a gente vai fazer de vermelho o cosseno. O lindo do cosseno. Olha. Vamos lá. Aqui. O cosseno de 60 é meio. Então, pra cá vai ser o quê? O mesmo valor, só que negativo, menos meio. Então, o cosseno de 60 e de 300 é meio. E de 120 e 240 é menos meio. Olha que lindo. Fechamos aqui, então, os valores de seno e cosseno de 30, 45 e 60 e de todos os seus arcos côngruos. Agora, a gente vai virar a página e vai fazer a tangente. A tangente nada mais é do que... Vamos centralizar aqui a parede. Tá dando sombra porque choveu aqui hoje. Aí o dia tá meio ruim. Não tá com sol, não. Mas tá dando pra ver, né? Vamos lá. A tangente, ela é essa linha aqui, ó. Que é paralela ao eixo Y. Tá? A tangente, ela é paralela ao eixo dos senos. Então, o que acontece? Pra gente medir ela, a gente vai, em vez de medir aqui no X, no seno e no cosseno, a gente vai medir aqui. É super fácil também, tá? Vou fazer de rosa mesmo. Ó, eu vou dar uma viradinha no caderno, porque vai ficar mais fácil de eu posicionar a régua. Fica vendo aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Marquei aqui. Marquei aqui, tá? Vou apagar agora isso aqui. Então, o que acontece, ó? A tangente, ó, ela é isso aqui, ó. Ó. Pra cima, ela é positiva. Pra baixo, ela é negativa. Aqui, ela é raiz de 3 sobre 3. E aqui, menos raiz de 3 sobre 3. Tangente de quem? 30, 150, 210, 330. Agora, olha só. Veja bem. Essas duas tangentes são positivas. E essas duas tangentes são negativas. 150 e 330 é essa. E 210 e 30 é essa. Então, ó, positivo e negativo. Porque encontrou aqui. Certo? Não tem erro. Aqui, ó. Vou apagar aqui. E fazer 45, 135, 225... 315. Ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Traçou, quer dizer, parou lá em cima. Tracejou, parou aqui embaixo. O que eu vou fazer? Seta. Ó. Quanto que é a tangente de 45? 1. E aqui, menos 1. Repara que, olha aqui, ó. Ela tá na reta certinho do círculo, ó. Ela tá do tamanho certinho do raio, ó.
Perfeito. 1 e menos 1. Não tem erro, tá? Então, a tangente de 225 e de 45 é 1. E de 135 e de 315 é menos 1. Ok? Vem aqui negativo. Agora, do 60, 120, 240, 300. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Tracejou, marcou aqui. Tracejou, marca lá em cima. Aí aqui, olha só como que fica grande, ó, essa tangente aqui, ó. Olha só. Não ficou bom ainda não. Entorno o caldo. Engrossa o trem. Ó, pra cá. Ficou em cima do T, né? Não ficou muito bom, mas... Raiz de 3 positivo. E raiz de 3 negativo. Onde eu tô tirando esses valores? Lá da tabela lá de trás. Daquela tabelinha lá. É que eu não tô olhando por quê? Porque eu sei de cabeça, né? Então, ó, tangente de 60 e de 240 é positivo, raiz de 3. De 120 e de 300 é negativo, menos raiz de 3. Aqui a gente fechou a tangente, ok? Não tem segredo. Super fácil, super tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido. Aí aqui, ó, no próprio PET, tem um resuminho que eu acho interessante vocês anotarem. A única coisa que eu acho que é interessante vocês anotarem é isso aqui, ó. Só que eu não quis, porque eu acho assim, que pra explicar só isso aqui, sem fazer do jeito que eu fiz lá, vocês não iam entender nada, né? Então, eu achei melhor explicar lá pra depois voltar aqui, ó. O seno, não é aqui? Então, ó, positivo pra cima, negativo pra baixo. O seno, a gente olha aqui, certo? Vou até fazer assim, ó. Ó, o seno a gente olha aqui. Então, ó, positivo, negativo. O cosseno, a gente olha aqui. Então, é o quê? Positivo e pra lá, negativo. Certo? E a tangente, a gente olha aqui. Então, o que que acontece, ó? Esses dois são positivos, esses dois quadrantes. E esses dois quadrantes são negativos, certo? Então, esse esqueminha que eu acho interessante anotar, mas depois de tudo que eu expliquei ali, vocês façam essa anotação desse esqueminha, só que façam a anotação exatamente assim, ó. Faz assim e destaca esse risco, faz esse, destaca esse risco, faz esse, destaca esse risco, que na verdade nem tinha esse risco, eu que acabei fazendo ele agora, tá bom? Então, toda a explicação está excelente. Essa semana não tinha exemplo, então eu criei 3 exemplos de exercícios para poder passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou puxar um pouquinho para baixo, porque tá dando uma sombra ali, depois eu subo a apostila, tá? Vamos lá. O primeiro falou o seguinte: calcule o valor das expressões. Letra A, seno de 270 mais cosseno de π sobre 2 menos cosseno de π sobre 2 cosseno de 90 mais seno de 90. Assim, Jesus! Que trem que é esse? Isso aqui, gente, é ridículo de fácil. Parece que é difícil, mas não tem nada de difícil aqui, ó. Vou fazer um circlinho aqui, trigonométrico. Um esboço, na verdade, porque eu não vou precisar de nada demais. Na verdade, eu só tô fazendo o círculo para explicar mesmo para vocês, porque se eu fosse fazer por minha conta, nem ia precisar fazer, porque a gente já tá acostumado, né? Não precisa disso. Seno de 270. É aqui. É quem? Menos 1. Menos 1. Mais. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é quem? É 90. O cosseno de 90. Cosseno. Deitado. 0.
menos cosseno de 90 é 0, que aqui é seno é 1, tá? Menos cosseno de π. Π é quem? Π é 180. Então, é menos cosseno de 180. 180 tá aqui. Cosseno de 180, menos 1. Então, menos aqui, menos 1. Olha, atenção, ó. Esse menos é daqui e esse menos é daqui. Então, é menos com menos. Não pode, né, embananar, tá? Sobre 2 vezes cosseno de 90 aqui em cima. Cosseno aqui em cima é 0. Mais seno de 90. Quem que é o seno de 90? 1. Aqui em cima o seno é 1 e o cosseno aqui é 1 que eu coloquei, certo? Agora é só resolver. Olha que continha mais besta. Fica menos 1, 0, nem precisa pôr. Menos com menos, mais 1. Sobre 2 vezes 0, 0. Mais 1. Igual, menos 1 mais 1, 0. Sobre 0 mais 1, 1. 0 dividido por 1, 0. Jesus. Nossa, Tiana, mas se contão para dar 0? É, só isso. Mais nada. Tá bom? Então, ó, não tem segredo. Ah, não entendi. Volta o vídeo e pega a explicação de novo, que não tem segredo. É muito fácil. Passar um risquinho colorido aqui. Ridículo de fácil, tá? Não tem segredo. Olha esse aqui. Nossa Senhora. Potência. Que é isso? Não sei fazer isso aí, não. Olha a bobeira, gente. Não se preocupe. Meu filho fala pra mim. Não se preocupe, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é quem? 90. Seno de 90. É lá em cima. 1. Seno de 90 é 1. Elevado. Cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Nossa, Tatiana, você jura? Eu juro. Que é só isso? Sim. 1 elevado a 0, quanto que dá? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Regrinha lá do 8º ano, né? De potência que eu passo. Opa! Regrinha de potência. Vou colocar no post-it. Que eu mando vocês repetir 50 mil vezes a mesma coisa. Todo número diferente de 0, tá, gente? Elevado a 0 é igual a 1. Que 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então, a resposta aqui deu 1. Nossa, mas esse trem grande aqui, esse negócio aqui vai dar só 1. Só 1. Olha que bobagem. Olha que bobeira. Esse aqui parece que é mais difícil ainda. Mas não é. É mais fácil ainda. Olha só. Determine o sinal do resultado da expressão. Então, olha só. Eu vou fazer um círculo aqui. Que eu não consigo fazer pequeno. Eu tento fazer pequeno, quando eu já fiz um mediano. Tá? Vamos lá. Ó. Já tá escuro aqui, eu já não tô nem enxergando mais o buraquinho que a gente fez a ponta seca pra fazer o breguete aqui. Ó. Esse Y aqui tem alguma coisa a ver com esse Y aqui? Não, tem nada a ver, tá? É só Y. Se quiser chamar de K, chama de K. Se quiser chamar de Z, eu chamo de Z. Se quiser chamar de Godofredo, vai chamar de Godofredo. Ele quer que a gente determine o sinal. É só o sinal que ele quer. Ele não quer mexer com o número. Ele só quer sinal. Então, a gente não vai precisar fazer conta. A gente só vai fazer o sinal. Seno de 20. O 20 tá onde? Vamos supor que o 20 tá aqui. O seno dele é o quê? O seno dele está positivo. Então, aqui é o quê? Mais. Ok? Porque o 20 aqui, o seno é positivo. Cosseno de 92. 92 tá aqui.
Vou escrever aqui, ó, 20, 92. É lógico que o 92 não tá aqui, 92 tá bem coladinho aqui, mas eu coloquei aqui pra gente poder enxergar, né? Porque senão vocês não vão enxergar aí no vídeo. Cosseno, pra cá é o quê? Pra cá o cosseno é negativo. Aí minha mãe vai dar descarga bem na hora que eu tô gravando. Pra cá, ó, se eu for fazer o tracejadinho aqui, ó, vai dar uma setinha onde, ó? Vai dar uma setinha aqui pro cosseno de 92, negativo. 170. Então, aqui, ó, 180 tá aqui. Então, 170 tá aqui. Certo? Quem que é? Seno. Seno é o quê? Pra cima. Então, seno positivo. Cosseno de 290. 290, aqui é 270. Então, 290 tá mais ou menos aqui. Tudo mais ou menos, tá, gente? Isso aqui é só um esboço. Cosseno pra cá, positivo. Tá? E tangente de 150. 150 está aqui. A tangente é o quê? A tangente vai vir pra cá. Então, vai ser o que a tangente aqui, ó? Vai ser negativa, porque ela vai pegar pra baixo, ó. Certo? 150 era pra cá, né? Mas tudo bem. Eu marquei no lugar de 120, mas não tem problema. Se for pra cá ou aqui, daqui até aqui vai ser tudo negativo. É indiferente, tá? Agora, o que eu vou ter que fazer? Não é tudo multiplicação, ó? Eu vou jogar o sinal, ó. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Com mais, menos. Com menos, mais. Então, sinal positivo. Ele perguntou a resposta? Não, ele não perguntou a resposta, ele só perguntou o sinal do resultado. O sinal vai ser o quê? Positivo, certo? Só isso, não tem segredo. Podia ter, só pegar assim, ó, tem 2 menos, ó, menos com menos, mais. O resto é tudo mais, mais. Não tem segredo. Ok, gente? Beleza. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Tem. Vamos lá. Fala assim, caprichei, né? 42 mil de... Vou puxar pra baixo pra não pegar sombra. Vamos lá. Complete a lacuna com o sinal maior, menor ou igual. Olha que interessante. Cosseno de 10, cosseno de 60. Eu vou fazer um círculo aqui, grande, um círculo só. E a gente compara. Tudo no mesmo círculo, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui eu não tenho tangente, então posso fazer o círculo grandão assim, que não vai dar BO. Porque quando tem tangente, aí dá treta. Porque a tangente, ela vem pra fora, assim, ó. Mas o seno e o cosseno, ele fica tudo dentro. Então, não tem erro. Quando tem tangente, eu não posso fazer essas estripulias aqui, não. Mas nem cabe a minha régua aqui, né? Vou marcar aqui o ponto. Ó que tortura. Te falar, viu? Eita, Tiana. X. Y. Vamos lá, ó. Cosseno de 10 e cosseno de 60. Ó, o 60, eu vou marcar bonitinho, tá? Porque eu sou uma pessoa que tem toque, né? Pelo menos isso eu vou fazer direito na minha vida. 60, deixa eu ver o que mais que tem aqui. 100, 200, 120. Então, vou marcar o 120 direito também. Depois tem o 30, que eu não vou conseguir marcar, porque ficou muito grande o meu desenho. Olha lá, não vai dar pra marcar. E o 150 também não vai dar. Que eu vou falar pra você, viu? Faz pra um tanto. Aqui, ó. 60. 120. Se o 60 é aqui, eu vou marcar o 30 aqui, ó. Tá? Aí eu marco 150 aqui, ó. Na reta dele.
tem ele aqui. Tá? Vamos lá. Cosseno de 10, cosseno de 60. Se o 30 tá aqui, vamos dividir em 3, assim, ó. 10, 20, 30. Vamos marcar o 10 aqui, tá? Vou fazer de vermelho. Cosseno de 10 e o cosseno de 60. O que que acontece, ó? Cosseno de 60, ó, eu já vi que ele é aqui, ó. Certo? Ó. Ok? Cosseno de 60, ó. Vou marcar assim. É essa seta aqui. E o cosseno de 10? É essa seta aqui, ó. Fazer pra baixo a seta pra não bananar as duas. Qual que é maior? Cosseno de 60 ou cosseno de 10? Cosseno de 10. Então, a boca vai ficar aberta pro cosseno de 10. A boca fica aberta para o maior. O maior come o menor, tá? Vamos fazer de azul. Seno de 100, seno de 200. O 100, tá? 90 tá aqui. O 100 tá aqui. Vamos colocar que o 100 tá aqui. E o 200? 180 tá aqui. Vamos colocar que o 200 tá aqui. O que que é o seno? É aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. No Y. Então, eu vou marcar assim. Ó o tamanho da seta, ó, que ficou. E essa daqui, eu vou marcar aqui. Porque é seno, por isso que eu tô marcando nesse aqui, ó, no Y. Quem que é maior? Tem que olhar qual seta que é maior? Não. Essa seta podia ser desse tamanho aqui, ó, que ela ia ser maior. Por quê? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o positivo, ele sempre vai ser maior. Não interessa, tá? Então, o seno de 100 é maior. Boca fica aberta pra ele, ó. Ele é maior porque ele é positivo. Agora, aqui. Vamos fazer de azul, roxo. Seno de 60 e seno de 120. O seno de 60. O 60 não tá aqui? Vou marcar o seno aqui, ó. Seno eu marco aonde? Marco no Y, ó. Vou marcar aqui, ó. Seno de 60, marquei. Seno de 120. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Os dois são o quê? Os dois são iguais. Então, seno de 60 é igual ao seno de 120. Certo? Beleza? Tá dando pra ver, né? Tá. Agora, vamos lá. Cosseno de 30 e cosseno de 150. Vou pegar aqui a verde aqui, porque se eu fizer de rosa, vai confundir com o vermelho que tem. Cosseno de 30. Cadê o 30? 30 tá aqui. Cosseno deitado. Ó. É esse. Certo? E o outro é cosseno de quem? 150. Tá aqui. Ó, então fica pra cá, cosseno. Os dois são parentes, não são? Não são arcos côngruos. O 30 e o 50, então são iguais, não são? Não, não são iguais. Por quê? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então, qual que é maior? O positivo, que é o de quem? O de 30. Então, o cosseno de 30 é maior que o cosseno de 150. Embora o valor absoluto seja o mesmo, os sinais são opostos, porque pra cá é cosseno positivo e pra lá é cosseno negativo. Certo, gente? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que eu lembrei no meio do caminho aqui, é a respeito da tangente. Olha só, quando a gente tem uma tangente estourando aí os 50 minutos de aula, mas é por uma boa causa, vou pegar aqui do mesmo tamaninho e fazer uma aqui, ó.
Olha só. Quando a gente tem uma tangente, tá? Aqui assim, ó. De 0,90, é isso que eu quero fazer, tá? Igual eu fiz o seno e o cosseno do 0, do 90, do 180. Ó. Aqui, ó. O que acontece, ó? Vou fazer aqui, ó. Tangente de 0. Tangente de 90. Tangente de 180. Tangente de 270 e tangente de 360. Eu esqueci de fazer isso, tá? É que não coube aqui, eu acho que o meu toque não deixou fazer aqui no canto, e aí ficou pra trás. Então, olha só, aqui no 0, a tangente é 0, porque aqui é 0, pra cá é positivo, pra cá é negativo, então aqui no 0 a tangente é 0. Então, no 360, a tangente também é 0, tá? Aqui no 180... a tangente também é 0, porque ela vem nessa reta aqui, ó. Então, no 180, a tangente também é 0. Aqui no 90 e no 270, é a que pega. Por quê? Porque essas duas retas, elas são paralelas. E as retas paralelas, elas não se cruzam. Ou as retas paralelas se cruzam no infinito, né? Que é um postulado que a gente tem. Então, o que acontece? As retas paralelas, aqui a tangente de 90, aonde que esse risco aqui vai continuar e vai encontrar com a tangente? Não existe um valor exato. Então, a tangente de 90, ela não existe. Ou então, eu posso escrever o quê? Que ela tende ao mais infinito, que elas vão se cruzar no infinito mais para cima, que é positivo. Aqui no 270, aonde que o 270 vai descer e cruzar com a tangente? Nunca. Ou seja, não existe a tangente... Eu esqueci de cortar. Não existe a tangente de 270 graus, tá? Ou seja, qual número que é isso? É o menos infinito. Por que é menos? Porque é para baixo, a tangente é negativa. 270 vem para baixo. E 90 vai para cima. Então, mais infinito, menos infinito. Seria o número, porque não tem o número. Tipo, aqui é 1, raiz de 3 sobre 3, né? A gente tem números positivos e negativos para tangente. No 90 e no 270, a gente não tem número. Então, quanto mais perto do 90 vai chegando, maior vai ficar nesse número. Só que quando chega no 90, eu não tenho um valor, certo? Quando chega no 270, eu não tenho um valor. Que valor que é esse? Infinito, tá? Às vezes não cabe na cabeça, mas vocês vão assistindo, vão interpretando, vai me perguntando. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula, tá bom? Agora a gente vai partir para as atividades do PET da semana 3 na aula 3 e da semana 4 na aula 4, porque semana que vem a gente já vai começar o nosso PET de número 6.